Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí iniciar nossa 8ª aula, né? Como eu havia dito anteriormente, temos bastante aula ainda, tá bom? E continuem lá comentando, tá? Vamos falar de asma. Já falamos de asma, acho que em clínica cirúrgica não, em clínica médica. Vamos retomar o assunto, né? Porque são doenças recorrentes do pronto-socorro, tá bom? Então, o que é a asma? A asma trata-se de uma doença inflamatória crônica. Crônica tem cura? Não, né? Caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas, manifestando-se por obstrução ao fluxo aéreo reversível espontaneamente ou pelo tratamento. Quer dizer, ele de repente começa a funcionar sozinho ou ele precisa de ajuda. Quem? Os alvéolos pulmonares, né? Com episódios recorrentes de sibilos é que nem aquele chiado, tá bom? Dispneia e tosse, particularmente à noite, pela manhã, ao acordar. A asma pode ser controlada na maioria dos pacientes, evitando os atendimentos em emergência e as hospitalizações. Se a asma não for bem controlada, ela pode se tornar crônica, com prejuízo permanente ao fluxo aéreo, levar a limitação física e social significativa até causar a morte em casos mais graves. Então, é uma doença séria? Sim, é uma doença séria, né? Então, acho que todas as doenças que o sistema cardiovascular, o neurológico, o respiratório são bem sérias, né, pessoas? Então, a partir do momento que a gente tem perda, né, da oxigenação, que pode levar à morte, pode levar a pessoa para emergência, é importante ficar atento. Por exemplo, com esse frio que está fazendo, né, as pessoas que têm a doença, principalmente à noite ou pela manhã, são mais acometidas, tá? Idosos, crianças também, tá bom? Então, qual é a causa da asma? Está relacionada à interação entre fatores genéticos. Eu acho que eu havia comentado sobre isso, né? Se eu tiver algum parente perto que tenha tido asma, provavelmente eu tenha asma, né? Meu pai, meu avô, tá? E ambientais, que se manifestam como crises de falta de ar devido ao edema na mucosa dos bronquíolos, a produção excessiva de muco nas vias aéreas e a contração da musculatura lisa das vias aéreas, o broncoespasmo. Então, gente, se tiver muco lá nos bronquíolos ou nos alvéolos, né, onde acontece a troca gasosa, e contração, o que é contrair? A musculatura fica contraída assim, vai ter troca gasosa? Não vai ter troca gasosa, por isso a falta de ar, tá? E aquele chiado, né? Fica bem assim, né? Acentuado, às vezes você escuta bem quando a pessoa tá com crise. Gente, quais são os sinais e sintomas de uma pessoa que apresenta asma, né? Os sintomas aparecem de forma cíclica, com períodos de piora, quer dizer, tem um período que ela fica sem nenhum sintomas, aí daqui a pouco vai aparecendo sintomas até piorar. Então, uma forma crescente, né? Bem devagarzinho, vem chegando e puf, piora. Dentre os principais sinais e sintomas estão a tosse, que pode ou não ser acompanhada de alguma expectoração, né? Catarro, eu não gosto desse nome, né? Mas pode ou não ter expectoração, dificuldade respiratória, com dor ou ardência no peito, além de um chiado, que é o sibilo, né?
Então, gente, quando a pessoa tá em crise, de tanto ela fazer força para respirar, dói o peito, né? De tanta força que ela faz para vir aquele ar, né? Que ela pensa que não tem na verdade também, né? Na maioria das vezes não há expectoração, ou se tem, é tipo clara de ovo, porque às vezes a pessoa tosse tanto que vomita, né? Então sai aquela clara de ovo, aquela coisa só, né? Nada esverdeado nem amarelado, né? Os sintomas podem aparecer a qualquer momento do dia, mas tendem a predominar pela manhã ou à noite. A asma é a principal causa de tosse crônica em crianças e está entre as principais causas de tosse crônica nos adultos. Como que é feito o diagnóstico da asma? É baseado nos sinais e sintomas que surgem de maneira repetitiva e que são referidas pelo paciente. No exame físico, o médico poderá constatar a sibilância, aquele chiado nos pulmões, principalmente nas exudações da doença, quer dizer, quando a doença está bem agravada, tá? Contudo, nem toda sibilância é devida à asma, podendo também ser causada por outras doenças. Todavia, nos indivíduos que estão fora de crise, o exame físico poderá ser completamente normal. Existem exames complementares que podem auxiliar o médico, dentre eles a radiografia de tórax, exames de sangue e de pele, para constatar se o paciente é alérgico. E a espirometria, que identifica e quantifica a obstrução do fluxo de ar, teste de provocação com substâncias pró-inflamatórias, exemplo a histamina, que é o exame de alergia, tá bom, gente? Porque a asma, além de estar relacionada ao sistema genético, ela também pode estar relacionada, ele disse, ao ambiente. Por exemplo, se a pessoa tá muito, até que não tá porque choveu, mas quando tá muito seco, né, o ar tá muito seco, muitos dias sem chover e não tem umidade, né, no ar, o que acontece? O que acontece? Desculpa, perdi. Quando tem que não tem umidade do ar, resseca, vai ressecando as mucosas e isso vai acarretando lá para dentro, né? Os brônquios, os bronquíolos. Então, o que pode se fazer? Quando você vai com crise no pronto-socorro, a primeira coisa que o médico faz é o quê? Abrir os brônquios, normalmente dá algum uns broncodilatadores e diz para fazer várias vezes em casa o que? Inalação, para quê? Para umidificar aqui as vias aéreas, né? Umidificando as vias aéreas diminui a crise, tá? O tratamento com os broncodilatadores são utilizados principalmente como medicações de alívio para cortar uma crise de asma. É um medicamento, como o próprio nome diz, que dilata os brônquios, quando o asmático está com falta de ar, chiado no peito ou crise de tosse. Vamos falar, gente, de pneumotórax, tá? Então, o que é pneumotórax? Nós vimos em clínica cirúrgica o que? 4 tipos, né? Pneumotórax, hemotórax, quilotórax e empiema pulmonar, né? Nós vimos esses 4 tipos, mas o que mais chega no pronto-socorro é o pneumotórax. O que é o pneumotórax? Vamos lá relembrar o que é pneumotórax. Pneumotórax, ou pulmão colapsado, é uma emergência médica causada pela presença de ar na cavidade pleural, ocorrendo como resultado de uma doença ou de uma lesão. Então,
Então, eu coloquei a fotinha aqui embaixo, né, para vocês verem como diminuir o pulmão. Por quê? Porque em vez do ar estar lá dentro do pulmão, está onde? Na pleura. Lembra que a gente viu? Ar no espaço pleural. Sangue no espaço pleural, líquido no espaço pleural, ou exudato no espaço pleural. Então, dá para vocês terem noção agora do que é um pneumotórax, tá? Então, você vê que fica bem diminuído o pulmão, aonde o ar, em vez de estar lá dentro, está onde? No espaço pleural, né? O que é a pleura? É aquela pelezinha, aquela camada que reveste todo o pulmão. Então, o ar deveria de estar na pleura? Não. O ar deveria de estar dentro do pulmão. Então, por alguma patologia relacionada ao sistema respiratório ou por uma lesão, pode ocasionar um pneumotórax, tá? Então, qual que é a causa do pneumotórax? Então, vamos lá falar da espontânea, infecciosa, traumática e atrogênica. São 4 tipos de pneumotórax, tá? Mas vamos falar da espontânea. O ar penetra no espaço pleural, vindo de alvéolos pulmonares, sem que existam antecedentes imediatos de traumatismo ou de operação cirúrgica intratorácica. Geralmente, a causa desse tipo de pneumotórax é a ruptura de alvéolos que estão mais próximos da superfície pulmonar. Pode ser pneumotórax espontâneo primário, produzidos por razões desconhecidas, especialmente em jovens, altos e magros, que geralmente fumam, sem antecedentes de doenças pulmonares. Ou pode também ser um pneumotórax espontâneo secundário, que acomete pessoas que sofrem de alguma outra doença pulmonar crônica, como insuficiência respiratória, como enfisema pulmonar, edema de pulmão, tá bom? Pode ocasionar um pneumotórax. O que ele quis dizer com espontâneo? Espontâneo é que não tem uma causa justificada, tá? Então, assim, os alvéolos estão mais próximos ali, né? Estão bem ali na saidinha. Então, acontece alguma coisa que o ar, em vez de ir lá para dentro do pulmão, ele vai lá para o espaço pleural, tá bom? Pode ser por uma causa infecciosa, em casos de infecções pulmonares graves, como pneumonia ou tuberculose. Pode ocorrer um pneumotórax. Traumática. A origem desse tipo de pneumotórax corresponde habitualmente à presença de uma ferida aberta na parede torácica, levando à existência de uma comunicação atípica entre o espaço pleural e o exterior do organismo. Pode ser por acidentes com arma de fogo, faca, por acidentes de trânsito, entre outros. Então, já está dizendo traumático, né? Houve ali um trauma na caixa torácica em que está impedindo essa troca gasosa, e aí, em vez do ar ir para os alvéolos, o ar está ficando parado ali no espaço pleural, tá? E a atrogênica, menos frequente, que o frequente ou é o traumático, ou é o traumático ou é o espontâneo, tá, gente? E atrogênico menos frequente, a doença também pode ser devido a uma ruptura acidental do tecido pulmonar durante uma intervenção ou como consequência de uma operação cirúrgica intratorácica. Então, é menos frequente porque está relacionada a procedimentos, né? Então, intervenções médicas que tem mais cuidado, pode ocorrer ali a ruptura, na hora que estiver fazendo uma cirurgia pode ocorrer, né? Mas é menos comum, tá bom? Quais são os sintomas de quem tem um pneumotórax, quem está apresentando pneumotórax? Os sintomas mais comuns descritos por 90% dos pacientes é a dor torácica. Alguns pacientes também apresentam tosse, encurtamento da respiração, dispneia grave, agitação, cansaço fácil, aceleração dos batimentos cardíacos e cianose devido à falta de ar.
Pode também haver dores no ombro, pescoço e no abdômen, tá? Como é feito o diagnóstico de quem apresenta o pneumotórax? É realizado através do histórico clínico e do exame físico do paciente. Todavia, a confirmação é feita por meio da radiografia torácica, tá? Porque ali mostra, eu ia colocar até uma radiografia, mas quem quiser buscar lá, pode buscar, tá? A radiografia lá que vai ver bem como que fica cheio de ar mesmo, tá? Onde irá aparecer uma coleção anormal de ar entre os pulmões e a parede torácica. Para obter mais dados, o médico poderá pedir uma tomo computadorizada do tórax, que pode ser muito útil nos casos de pneumotórax espontâneo. É aquele que não sabe por que aconteceu, tá? Para ele ver certinho onde é que tá tendo essa ruptura, onde tá tendo esse escapar desse ar que não está indo lá para dentro do pulmão e sim lá para o espaço pleural. Qual que é o tratamento? A gente já comentou do tratamento de pneumotórax, né? É o que? Nada mais nada menos do que uma drenagem pleural ou drenagem de tórax, tá bom? Então lá o tratamento básico para estabilização dessa patologia é essencialmente a remoção do gás estabelecido entre a pleura por meio de aspiração, de uma punção ou de uma drenagem pleural fechada em selo d'água, que é o dreno de tórax, tá bom? Aí a gente vai falar só uma coisinha sobre a drenagem pleural. Eu vou ver se eu coloco um vídeo para vocês, tá? Então, qual a finalidade da drenagem pleural? Proporcionar saída a coleções líquidas ou gasosas do espaço pleural, mediastino ou cavidade torácica. Mediastino é uma parte ali do pulmão, tá? Restaurando a pressão no espaço pleural ou respondindo o pulmão colapsado, restaurando a função cardiorrespiratória normal após cirurgia, traumatismo ou afecções clínicas. Quer dizer, colocar esse pulmão no seu devido lugar e ele com o seu funcionamento normal. Qual que é o funcionamento do normal do pulmão? Ele voltar ao normal, porque a gente vê que ele tá bem pequenininho, né? Ele volta ao tamanho normal e fazer a sua função, que é de troca gasosa, né? Abrangência, aonde que ocorre, onde eu posso fazer uma drenagem pleural? Na unidade de internação, emergência, UTI, centro cirúrgico. Quem é o executor da drenagem pleural é o médico, tá? Então, aqui eu coloquei duas fotinhas, vocês já estão habituados. A drenagem, né? Que a gente viu lá em clínica cirúrgica, a colocação. E ali eu achei essa foto muito interessante dos aspectos do dreno, tá? Quais são os aspectos do que vai vir drenar, do que vai vir, tá? Ali no dreno, que vai sair ali no dreno, porque o dreno não é só no pneumotórax que a gente coloca, né? Nós vimos aí 4 tipos de coisas que acometem o pulmão, que são utilizados os drenos, tá bom? Então, drenagem de tórax, aqui embaixo da foto colorida aqui, tem a drenagem com três garrafas, tá? E tem de 2 garrafas, como eu já havia dito, e tem aqui para essa sanfoninha, que é mais comum, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem seu like, seu comentário. Inscreva-se no canal da Teacher, tá bom? Deixe comentário, que eu adoro o comentário de vocês. Beijo. Até a próxima.